Olá, amigos e amigas, tudo bem? Eu sou Edilmar Catureba, responsável pelo site baciadojacuípe.com.br e vou trazer uma notícia aqui, a meu ponto de vista. A nossa Constituição admite aí a liberdade de expressão e, para mim, a questão do feriado que o governador da Bahia antecipou, o feriado de São João e o feriado de 2 de julho, só contribuir para o aumento aí do coronavírus nos municípios do interior. Eu vinha falar disso aí na semana que foi falado. Eu fiz uma matéria dizendo que essa antecipação do feriado poderia aumentar os números de casos, e como eu venho acompanhando alguns gráficos, alguns dias, eu vou poder mostrar para vocês agora o meu ponto de vista nesse gráfico. Você vai poder acompanhar e tem todo o direito de discordar ou não. É direito seu, e se é uma coisa que eu prezo, é o direito das pessoas. No dia 22 de maio, o governador da Bahia assinou o decreto antecipando antecipando o feriado do dia 24 de junho para o dia 25 de maio e o dia 2 de julho para o dia 26 de maio. Então, o que acontece com esse caso? Vamos primeiro saber como é que estavam os casos na Bahia. Nesse dia, exatamente, a Bahia tinha alcançado aí o número de 13 mil casos. Desses 13 mil casos, 8.026 se concentravam em Salvador, ou seja, 61,74% das pessoas com coronavírus ficava ali na região, em Salvador, e outros só na região metropolitana, ou seja, cerca de 75% era só na região metropolitana. Salvador assumia aí 61,74%. O que acontece com a antecipação do feriado do governador? As pessoas que estavam em Salvador começou a se migrar, que são pessoas em perigo, que estavam num alerta aí, que estavam vindo de uma cidade com coronavírus, começou e saindo para os demais territórios aí, em todo o estado da Bahia, chegavam essas pessoas em Salvador. Isso é prova de que todas as cidades, todas as regiões receberam muita visita durante esse dia. Então, gente, só para mostrar para vocês, Salvador, no dia 23 de maio, a Bahia tinha 13 mil casos, Salvador tinha 8.026. No dia 1º de julho, a Bahia chegou a 18.898, Salvador já tinha 11.431. E ontem, a Bahia alcançou a marca do 29.249, Salvador 21.161 pessoas, ou seja, 72,35% das pessoas com os casos de coronavírus se encontram em Salvador. O que acontece? Observando aqui no nosso território, Bacia do Jacuípe. A Bacia do Jacuípe teve seu primeiro caso no dia 11 de abril. Esse número não vinha crescendo tanto. No dia 23 de maio, o dia que o governador assinou o decreto, foram anunciados 2 casos, ou seja, vinha anunciando 5, 4, aquela coisa toda. No dia 24 foi anunciado mais 2, e aí começou subindo, 8, aqui veio para 7, 12, aqui só números grande, e chegou a anunciar no dia 14, chegou a anunciar 24 pessoas, no dia 15, que é a direção que dia 15, e ontem foram anunciados aí 17 casos novos na Bacia de Jacuípe. Olha quanto foi que aumentou os números de anúncios após. Então, a cor amarela aqui foi o período do primeiro caso na Bacia de Jacuípe até o período do decreto. E eu queria mostrar para vocês isso aqui, o número é de acordo com a cidade. Então, lembrando, já tinha com 43 dias de casos, foi no dia que o governador assinou o decreto, e hoje, ontem completou os 67 dias do primeiro caso que aconteceu na Bacia de Jacuípe, aqui no dia 16 de junho. Então, a cidade de Baixa Grande manteve aí, graças a Deus, está no 0. Agora, olha a situação, por exemplo. A cidade de Capela do Alegre também não teve tanto crescimento, então a cidade de Capela do Alegre teve seu primeiro caso no dia 10 de maio, no dia 18 aumentou para 2 e no dia 21 aumentou para 3. No dia que o governador publicou, manteve aí os 3 e o último boletim da prefeitura manteve os 3. Agora vamos lá para a cidade de Capim Grosso. Agora sim vocês vão ver a diferença. A cidade que apresentou o primeiro caso. No dia 11 apresentou o primeiro caso, dia 20 foi para 2, olha o espaçamento do dia 11 para o dia 20. No dia 4 do 5 aumentou para 5, dia 6 para 6, dia 8, 7, dia 9 foi para 10,
no dia 18, 13 casos, dia 22, 16 casos, manteve os 16 aí no dia 23, agora olha a diferença, no dia 31/5 foi o outro boletim, já contando aí 25 casos em Capim Grosso. Olha agora como foi aumentando aí, 27, 27, então, olha o crescimento após o crescimento aqui, ó, antes do decreto do governador e agora após o decreto do governador, como é que ficou? Tá vendo? Aumentou para 35. Então, a cor amarela foi antes do feriado e depois aí após o feriado. Vamos agora para outra cidade. Gavião manteve aí os mesmos casos, não teve nenhum crescimento. A cidade de Pirá. A cidade de Pirá teve aí, no dia 11, que foi o dia que apareceu em Capim Grosso, Pirá tinha 0 casos. No dia 17 de abril apresentou o primeiro caso. Dia 21 foi para 3, dia 5 foi para 5 casos, dia 15 manteve os 5, dia 23 estava com 6 casos, o dia do decreto, aí após o decreto, dia 28, a conta foi para 9 casos, o aumento aí. Dia 29 foi para 12 casos, e aí vai, ó, após o decreto do governador da Bahia. Olha agora como é que está a situação. Então, aumentou ou não aumentou? Então, o período do dia 11/4 até o dia 23/5, Ipirá manteve aí um crescimento básico. Depois do decreto, o que foi que aconteceu aí? Olha agora o crescimento. Vamos lá, outro município agora, Mairi. Mairi, no primeiro caso de Capim Grosso, Mairi não tinha, dia 23 também não tinha, no dia 27, 3 dias após o decreto do governador, aparece aí o primeiro caso em Mairi. No dia 4, esse número já era 3, no dia 8 aumentou para 6, dia 9 para 11, dia 10, 12, no dia 11 foram para 13, e ontem foi anunciado, dia 15, foi anunciado aí o último boletim informando o crescimento, 14 casos em Mairi. Olha o crescimento aí, tudo após a data do decreto. Outros municípios aí, Nova Fátima, por exemplo. Nova Fátima não tinha nenhum caso. Dia 23 também não tinha. No dia 24, um dia após o decreto, apareceu o primeiro caso em Nova Fátima. E no dia 26 já era 6, no dia 27, 8 e assim por diante. Então, olha os gráficos de crescimento, quanto que cresceu aí em Nova Fátima. O último boletim aumentou para 22, que foi no dia 15 agora. Olha o crescimento, tudo após o anúncio do decreto. Vamos lá, outro município, Pé de Serra. Pé de Serra não tinha nenhum caso, dia 23 também não tinha, dia 26, ou seja, 3 dias após, primeiro caso em Pé de Serra. Coincidência ou não? Aí esse não manteve no 1, subiu para 2, subiu para 9 e agora tem aí todos os municípios aí com crescimento. Quem teve antes, cresceu tudo após o decreto. E quem não teve, começou a aparecer após o decreto. Coincidência ou não, está aí o caso mostrando. Vamos outros municípios Pintadas, por exemplo, tinha 0, aí vai no dia 30, apareceu um caso. Logo depois aí, no dia 6 foi para 2 e assim foi. Ó, o crescimento de Pintadas agora. E aí? Tudo após o decreto. Outro município, Quixabeira. Quixabeira tinha 2 casos, aí, dia 24, aumentou de 2 para 6, ou seja, um dia após o anúncio do decreto. Esse não manteve os 5, segundo a cidade de Quixabeira, manteve os 5 até o último boletim. A cidade de Riachão de Jacuípe tinha 0 casos, aí no dia 23 estava com 3 casos. Após o decreto, aumentou para 4, pulou para 9 de uma vez só no dia 25, 2 dias após o decreto, manteve o 9, pulou para 10, 12, 14, vai para 18, 19, 23, 23 manteve aí, e ontem foi anunciado 35 casos. Olha o crescimento aí de novo, após o decreto. Vamos lá. Outro município, São José do Jacuípe. São José do Jacuípe não tinha nenhum caso. Dia 27, ou seja, 4 dias após o decreto, apareceu o primeiro caso. Aí pulou para 2, manteve 2, foi para 3, e o último decreto foi 3 também em São José do Jacuípe. Também o crescimento após o decreto. Vamos lá, outro município, Serra Preta. Serra Preta tinha aparecido o primeiro caso dia 21/4. Dia 23, manteve um caso. Lembre bem, a data do decreto, Serra Preta só tinha um caso. Aí, no dia 26, 3 dias depois, aumentou para 2 casos. Aumentou para 3 no dia 30, aumentou para 4 dia 1º, manteve os 4, aumentou para 5 dia 5 e foi para 7, 8 e ontem foi anunciado 12 casos. Olha aí o crescimento de novo após o decreto do governo da Bahia antecipando o feriado. Vamos lá, Vaza na Roça. Vaza na Roça tinha 0 casos, apareceu um antes do decreto do governo da Bahia. No dia do decreto tinha 1 caso, no outro dia, dia 29, 2 casos,
manteve os dois e no último dia 13 aumentou para 3. Olha o crescimento após o decreto. Vamos lá, outro caso, Vaza do Poço. Não tinha nenhum caso. No dia do decreto do governo tinha um caso, manteve-se um caso dia 23. Aliás, no dia 23 tinha um caso. Botando a cor amarela aqui, tinha que vir para essa opção aqui só corrigindo, dia 23 aqui. Então, no dia 1º, 7 dias depois apareceu o segundo caso e manteve esse segundo caso. Então, gente, tem, o governador da Bahia manteve o decreto, alguns decretos do governador da Bahia é importante, como a questão de tirar o transporte intermunicipal, isso aí eu creio que contribuiu muito, alguns decretos. Agora, alguns decretos são exagerados e esse exclusivamente, para mim, o único objetivo era levar os vírus que estavam concentrados em Salvador para o interior da Bahia. Esse é meu ponto de vista, eu não concordo da maneira que foi feita, eu acho que não deveria ser feito esse decreto, mas já que foi feito, estou mostrando aí em gráfico a opção. Não sou nenhum cientista, agora eu gosto de observar as coisas, e quem quiser discordar, está aí disponível para poder discordar da minha opinião.